hoje é dia de falar sobre ele, cara. Hoje é dia de falar sobre ele, aquele que deve ser nomeado, Eric Paulo, Harry Potter. Colocamos aqui a foto de Harry, Rony e Hermione, essa foto maravilhosa de Prisioneiro de Azkaban, com o Perebas ali, ó. O Perebas, olha só. O Perebas. E aqui a gente vai colocar também o Batman, caralho. O nosso recém-nomeado Batman, o Roberto, cara. O Roberto. Esse menino gostou. Harry Potter. Ah, meus queridos, esse é um vídeo que vai ser muito especial pra mim, porque a gente vai falar de uma das franquias que mudou minha vida, sabe? Ao longo da vida, eu fui apresentado a várias obras fictícias que moldaram o meu caráter e fizeram eu ser quem eu sou hoje. Algumas mudaram a minha vida como um todo. Eu posso citar pelo menos umas 4 que me marcaram-se de verdade, me ensinaram e tiveram muito peso na minha carreira como um criador de conteúdo, como uma pessoa criativa. E Harry Potter tá nessa lista, é assim, no topo. Eu diria que ela tá em segundo lugar como a franquia que mais mudou a minha vida. É um negócio que é muito importante pra mim. Acompanhar essa história do Harry enquanto eu crescia na minha adolescência foi uma dádiva, meus amigos. É uma coisa única. O Harry Potter é um fruto de seu tempo. Só quem acompanhou enquanto os filmes estavam sendo lançados, enquanto os livros estavam sendo lançados, é que sabe do que eu tô falando. Hoje a gente vai revisitar os 7 livros e os 8 filmes de Harry Potter. A gente vai falar das duas mídias simultaneamente, relembrando qualidades, defeitos e também falando do porquê que essa obra marcou tanto, do porquê que essa porra vende que nem água, entendeu? Por que o Harry Potter é um fenômeno tão gigantesco, cara? Por que todo esse frisson ao redor de 7 livros, ao redor de 8 filmes? Por que que ele é tão especial? Por que que ele é um dos maiores? E por que que J.K. Rowling, a autora de toda essa história, é uma das peças mais importantes da literatura atual? Muito bem, antes de começar a falar da história em si, a gente vai voltar um pouco no tempo e relembrar como é que começou isso tudo, sabe? Qual foi o início de Harry Potter? E começou em 1990, meu querido. Em 1990, quando a J.K. Rowling teve a ideia inicial para o que seria Harry Potter e começou a escrever nos anos subsequentes. E sim, nos anos subsequentes, porque desde a ideia inicial até Harry Potter ser publicado lá em 1997 com o seu primeiro livro, vocês já entenderam, né? 7 anos escrevendo o livro até ele ser publicado, meus jovens. Isso aqui não é pouco não. E vejam só, o primeiro livro, ele não é muito grande, cara. Ele é um livro pequenininho. Olha só, eu tenho inclusive a primeira edição que saiu aqui no Brasil, caraca. Ainda nem era aquele logo muito estilizado, olha só, um logo bem comunzinho. Maravilhoso, caralho! Mas veja só que história inusitada. A J.K. Rowling teve a primeira ideia do que iria ser Harry Potter por causa de um imprevisto, uma coisa que não estava nos planos dela. Durante uma viagem de trem que atrasou cerca de 4 horas. Pois é, o trem atrasou e ela ficou ali parada sem ter o que fazer. E foi nessas 4 horas tortuosas de espera que ela teve essa ideia inicial. Foi ali que ela mentalizou o Harry e nas próximas horas subsequentes ela foi criando o cerne. No meio de muita euforia, no meio de muita excitação pela ideia que ela tinha acabado de ter, foi que ela começou a criar o que seria o Harry Potter, entendeu? E vale lembrar que ela não tinha nenhuma caneta, nenhum papel ali com ela naquele momento para poder auxiliar ali na hora do desenvolver de ideia, sabe? Foram 4 horas de J.K. Rowling viajando bastante com seus próprios botões ali, traçando as primeiras linhas do que seria essa história maravilhosa que marcou a vida de tantos de nós. E aí, como eu disse, da primeira ideia que rolou lá em 1990 até a publicação do livro em 1997, são muitos anos, né? Muita coisa aconteceu nessa estrada e muita coisa parecia conspirar para que a J.K. Rowling nunca terminasse esse primeiro livro e principalmente nunca publicasse esse primeiro livro. Primeiramente porque a vida dela virou um inferno nesses anos subsequentes. Ela casou, ela teve uma filha, o marido dela era um marido abusivo, ela teve que se separar, ela foi para Portugal, ela teve problemas financeiros, ela perdeu a própria mãe no meio dessa jornada, o que com certeza refletiu em algumas coisas na própria história de Harry Potter, essa perda toda. Mas ela persistiu, sabe? Ela persistiu. Tem documentários falando sobre como foi complicado escrever essa história, porque imagina, você é uma pessoa que tem que cuidar de uma bebê, de uma criança, tem que botar comida na mesa, tem que trabalhar pra caramba pra ganhar pouco, não tem nenhuma ajuda com isso e ainda tem que escrever o tal do Harry Potter, né? O tal do Harry Potter. É uma história de superação absurda, meus amigos. E veja bem, você acha que é só isso? Não é só isso, cara, porque piora daqui pra frente.
J.K. Rowling, depois de terminado a Pedra Filosofal, ainda sofreu um bocado para conseguir publicar esse trem, entendeu? Porque ela foi em mais de 8 editoras e todas essas recusaram Harry Potter. É isso aí mesmo, pessoal. Um monte de editora recusou Harry Potter antes que alguma aceitasse. E eu imagino o quanto essas editoras lamentam profundamente não ter aceitado essa história. O terceiro livro mais lido do mundo, atrás apenas da Bíblia e do Livro Vermelho, vendendo que nem água, ainda hoje, quando ninguém mais está interessado em livros e o mercado editorial está cada vez menor, cada vez mais mirrado, e Harry Potter continua vendendo que nem água. Pois é, né? Pois é, né? E é bem aí que já começa a inspiração que J.K. Rowling consegue imprimir sobre mim e com certeza sobre milhões de pessoas, sabe? Foi uma história de superação, sabe? Foi uma jornada tortuosa, sabe? Ela hoje em dia é a fodendo J.K. Rowling. Hoje em dia ela é provavelmente a autora mais famosa e mais poderosa do mundo. E não foi fácil, entendeu? Não foi fácil o caminho até lá e ela apanhou durante 7 anos fazendo esse negócio até que alguma coisa começasse a dar certo. Muita coisa deu errado nesse meio caminho e isso é muito inspirador, sabe? Cara, ler Harry Potter, ler sobre a história da criação dessa história é sempre muito inspirador pra mim. Sempre me dá uma carga, sabe? Uma vontade de fazer as coisas, de ir lá e meter a cara. E isso com certeza ajudou a formar a minha personalidade, sabe? A história da J.K. Rowling com o Harry Potter ajudou a formar o meu caráter. Porque hoje em dia eu sou exatamente esse cara que dá murro em ponta de faca, assim como J.K. Rowling fez lá atrás, sabe? Uma pessoa que almeja sempre projetos muito grandes, projetos que são maiores que eu e que consequentemente demandam um caminho muito tortuoso para chegar nesses objetivos, e nesse caminho você apanha muito até que você consiga algum progresso. Eu sempre fui o cara do caminho mais longo, o cara de dar murro em ponta de faca e o cara que traçou sempre os caminhos mais difíceis porque não quer ser um cara comum, sabe? Não quer ser um cara medíocre. A gente vê essas histórias de pessoas que venceram na vida de uma maneira extraordinária, mas por que elas chegaram tão longe assim? Por que elas conquistaram tanto? Porque a jornada delas foi extraordinária, sabe? O tanto de energia que essas pessoas tiveram que desprender pra isso, o tanto de dedicação, autocrítica pra caramba, sabe? A evolução que demanda você ter que criar algo muito grande pra você chegar lá, sabe? É um caminho que pede pra você desistir. E é por isso que não temos muitas pessoas extraordinárias, sabe? Se fosse fácil, todo mundo seria extraordinário. O comum é muito atraente. E é por isso que a gente só tem uma J.K. Rowling. É por isso que a gente tem só uma e não 1 milhão. Porque esse caminho é pra poucos, meu querido. Esse caminho é só pros mais cabeça dura. Mas, voltando a Harry Potter, no final das contas, a editora Bloomsbury conseguiu publicar o primeiro livro de Harry Potter, é claro, sob algumas exigências meio estranhas, que na época eram até comuns, mas hoje em dia são meio absurdos, como por exemplo, mudar o título do livro nos Estados Unidos de Harry Potter and the Philosopher's Stone para Harry Potter and the Sorcerer's Stone, porque eles acreditavam que as crianças não gostariam de ler um livro que tivesse filosofia no nome. Até aí tudo bem, é marketing e tudo mais, mas e se eu te falar que J.K. Rowling é um pseudônimo criado justamente para tentar disfarçar que J.K. Rowling na verdade é uma mulher? Pois é, na época os editores acharam que as crianças, os garotos, não gostariam de ler um livro que foi publicado por uma mulher. Olha o nível disso, sabe? E daí eles pediram para que ela criasse um pseudônimo que não deixasse claro se ela é uma mulher ou um homem. Então o nome dela, que era Joanne Rowling, virou Joanne Kathleen Rowling, que o Kathleen foi parte do pseudônimo, que é o nome da bisavó dela, e daí abreviando vira J.K. Rowling, que foi pro livro e tá até hoje, mas é triste pensar que esse pseudônimo foi criado por causa de um contexto pra lá de machista, né? Mas tá na hora de a gente começar a falar de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Quando os livros saíram, e foram saindo um atrás do outro depois disso, né? Depois disso, todo ano, até 2000, teve um Harry Potter saindo, um livro novo. E em 2000 foi confirmado que Harry Potter ia pras telonas dos cinemas, adaptando o primeiro filme para um longa-metragem, que foi dirigido por Chris Columbus. E foi aí que a gente conheceu a versão que todos vocês que estão assistindo esse vídeo conhecem. A versão Harry Potter dos cinemas. E em 2001 o filme foi ao ar
Harry Potter veio ao mundo na tela do cinema e foi um absurdo. Foi um sucesso de bilheteria, já confirmadíssimo que teríamos um segundo filme no ano seguinte, com um orçamento ainda maior. Harry Potter, que já era um fenômeno já há anos com os livros, agora começava a traçar sua notável jornada nos cinemas. E aí, bom, agora vamos relembrar esse primeiro filme maravilhoso dirigido por Chris Columbus. O primeiro filme é muito simples, assim como o primeiro livro é muito simples. A gente tem uma história bem inocente, sabe? Que rima bastante com a idade que o Harry tinha naquela época e com o público-alvo que a J.K. Rowling queria atingir naquele momento, sabe? O plano era você fazer a criançada que estava acompanhando, a geração que estava acompanhando o Harry Potter, crescer com o Harry Potter, entendeu? E aí, ao longo dos livros, a ideia é que a coisa fosse ficando madura e fosse escalonando e expandindo, se complexificando conforme o Harry crescia. E essa evolução foi uma das coisas mais bem executadas que eu já vi, viu? Porque é tão sutil o crescimento da franquia, o crescimento do Harry, daquele mundo, a expansão dele, sabe? E aí a gente tem esse primeiro filme que é inocente. O Harryzinho ali pequeno e é tudo muito mágico, é tudo muito novo. Esse filme é basicamente uma puta introdução. É toda hora alguém ensinando o Harry uma coisa nova sobre aquele mundo, sabe? Sempre tem um interlocutor, seja o Hagrid, seja o Dumbledore, sejam os professores, sejam os amigos do Harry, todo mundo à volta do Harry tem o papel de mostrar pra ele esse mundo. Todo mundo que tá assistindo esse vídeo até agora sabe sobre o que é Harry Potter. É o menino que descobre que é um bruxo e aí ele vai estudar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts pra se tornar um grande bruxo. E aí ele é um menino órfão que vive com os tios, uma vida merda, né? Os tios são abusivos com ele porque os seus pais biológicos morreram por um temido bruxo das trevas de sua época. A pessoa que ficou tão mal quanto se possa ficar. Aquele que não deve ser nomeado, Lord Voldemort. E é basicamente esse o background que a gente precisa saber, porque é daí que a gente tem aquele formatinho inicial de Harry Potter sendo executado de maneira deliciosa. O primeiro livro é muito fácil de ler, até quem não tem costume de ler pode pegar pra ler, porque ele é muito curto. É muito rápido, é muito simples. E o filme é bem tranquilinho também, né? Um filme bem leve, aquele comfort movie total, onde você acompanha o menino Harry crescendo e resolvendo os mistérios em volta da pedra filosofal. E aí, é magia pura, sabe? O primeiro filme é tudo uma beleza, né? E foi uma sacada genial você começar essa história tão leve como é o primeiro livro, como é o primeiro filme, porque você vai, por meio de uma aventura leve, entrando muito aos poucos naquele universo, se engajando muito aos poucos, com muito bom humor na história, com altos conceitos criativos pra caramba. Você vai só entrando de leve nesse universo que é um puta universo, viu? Pra mim, uma das coisas mais notáveis de Harry Potter é como essa mulher conseguiu criar um universo tão vasto, tão complexo, tão completo e tão palpável do nada, entendeu? É um negócio que não existe, mas que hoje em dia tá tão dentro do imaginário popular. O trem que vai pra uma escola, que é um puta castelo mágico, com um monte de coisa ali dentro, um mundo de possibilidades. Uma floresta proibida, um lago negro, cara, Hogwarts, as 4 casas de Hogwarts, uma árvore que tem vida própria. Todos esses conceitos estão dentro da gente e é quase como se fosse real, sabe? E o primeiro filme é gostosinho de se assistir até hoje, sabe? Embora ele seja datado, sim, hoje em dia, se você pegar pra assistir a Pedra Filosofal hoje em dia, você vai notar que a computação gráfica era datada, porque, porra, era 2001, o primeiro filme da franquia, então eu dou um desconto. Ele também é um pouquinho mais lento que os subsequentes filmes, sabe? Mas não que seja um problema. Eu acho que esses primeiros 2 filmes de Harry Potter, eles precisavam ter esse ritmo mais cadenciado, mais lento, porque eles introduzem muita coisa e meio que esse climinha de mistério é muito gostoso, cara. É muito gostoso, esse climinha de Harry Potter, sabe? Desses guris tentando resolver os mistérios ali dentro daquele castelo, é muito maravilhoso. Mas aí a gente vai pra 2002, meus queridos, e Chris Columbus volta pra fazer o segundo filme da franquia, Harry Potter e a Câmara Secreta. E ó, meus queridos, a Câmara Secreta pega todo aquele formato do primeiro livro e do primeiro filme e evolui tudo, sabe? A Câmara Secreta é um filme muito, muito refinado. Ele é um filmezinho que segue a mesma fórmula do primeiro, porém ele eleva essa fórmula e deixa ela ainda mais bem refinada, bem mais lapidada, sabe?
tanto no livro com a J.K. Rowling, tanto no filme com o Chris Columbus. Aqui eles já tinham mais dinheiro, mais tecnologia, já era um fenômeno e eles puderam investir pesado, sabe? E a gente tem uma das histórias mais famosas de Harry Potter sendo contadas aqui, que é a história da Câmara Secreta. Essa lenda de que existia uma câmara secreta guardada no castelo, que abrigava um monstro e tudo mais. E aí pistas desse monstro começam a aparecer e lentamente o pequeno Harry de 12 anos agora começava a se ver entranhado dentro daquele mistério e se viu obrigado a resolver aquilo com seus amigos. E cara, é tanta cena bonita que tem nesse filme, sabe? Cena tipo, tecnicamente muito bem feita. A cena do Harry e do Rony chegando lá em Hogwarts com o carro voador do pai do Rony, e aí eles dão de cara com o Salgueiro Lutador e o Salgueiro Lutador começa a espancar o carro. É muito legal, tem tanta coisa icônica nesse filme. O Dobby, meus queridos, o Dobby, o elfo doméstico, um dos melhores personagens de Harry Potter, é apresentado nesse filme pra gente. E é tão gostoso, tão foda. E o mundo vai expandindo, né? O mundo começa a dar uma expandida. A gente conhece o Ministro da Magia nesse filme. A gente ouve falar pela primeira vez sobre Azkaban, a prisão dos bruxos. E mais uma vez se descobre que Voldemort estava por trás de tudo. Estava por trás da Câmara Secreta, estava por trás de toda aquela tramóia. E é por isso que o Harry estava tão entranhado naquele mistério todo. E essa é a Câmara Secreta, um dos filmes mais famosos de Harry Potter, um dos mais conhecidos e um dos mais icônicos. E vale dizer, é o filme mais fiel ao conteúdo do livro, e foi o primeiro que eu li também. Eu não comecei a ler Harry Potter pela Pedra Filosofal, eu comecei a ler por Câmara Secreta. Esse aqui é o meu Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu peguei esse livro pela primeira vez quando eu tinha uns 4 anos, ele era da minha prima. Foi o primeiro livro da minha vida que eu tentei ler, olha como ele tá acabado, e eu não sabia nem ler direito, obviamente. E mais tarde só que eu consegui ler ele inteiro e tudo mais, e foi o primeiro Harry Potter que eu li e eu gostei bastante. Depois que eu peguei o primeiro livro e fui na ordem certinha. Porque, obviamente, primeiro eu já tinha assistido os filmes e tudo mais. Então, eu consegui entender a cronologia certa. E agora, meus queridos, agora o bicho pega. Porque nós vamos falar dele agora. Nós vamos falar dele. Me segura que a pressão vai baixar, meus consagrados. Porque agora é a hora de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O meu filme preferido de Harry Potter e o filme preferido da massacrante maioria dos fãs de Harry Potter e das pessoas no mundo, porque esse é o melhor filme de Harry Potter. Ponto final. É o melhor filme de Harry Potter e é um dos melhores livros de Harry Potter, um dos mais queridos livros de Harry Potter e o filme mais querido. Por quê, meus jovens? Porque esse filme é responsável por tantas coisas, sabe? O livro também, porque é aí que o Harry Potter começa a escalonar pra outra parada, sabe? O Harry agora já tem 13 anos e a coisa começa a ficar mais sombria, mais séria, sabe? O mundo começa a expandir bastante e agora nós temos o Sirius Black, que é um assassino louco e perigoso. A única pessoa que conseguiu fugir da prisão mais segura do mundo, guarnecida pelos dementadores, monstros que se alimentam da felicidade das pessoas, que não diferenciam aqueles que eles estão procurando daqueles que aparecerem no seu caminho. E eles estão por aí, procurando por Sirius Black. Eles estão guardando a porra do castelo de Hogwarts, enquanto crianças estão estudando ali naquele lugar. Que premissa gostosa, meus consagrados. E é só isso? Vocês já assistiram, vocês sabem que não é só isso não. É aqui que Harry Potter entra no seu auge, sabe? Ele começa o seu auge em Prisioneiro de Azkaban, sabe? E cara, como eu disse, a coisa expande bastante e amadurece bastante nesse filme. E no filme a gente consegue ver isso muito claramente. Porque graças ao diretor desse filme, o abençoado Alfonso Cuarón, graças a esse cara a gente tem uma estética que perdurou por todos os filmes de Harry Potter a partir dali. Porque os primeiros 2 filmes são bem formatadinhos com os filmes infantis da década de 80 e 90. São filmes com aquela cara de Steven Spielberg, sabe? Agora aqui não. Aqui o trem muda completamente. Ele pega o Harry Potter e fala, não, eu vou dar uma identidade própria pra isso aqui. Isso aqui vai ser único aos olhos de quem quer que bata o olho. E aí muda tudo, cara. Harry Potter se torna um negócio gótico, sombrio. Imagine que a gente tem ali o Harry Potter Relíquias da Morte, aquele filme pesado, sombrio, escuro, só por causa que lá atrás chegou Alfonso Cuarón e mudou tudo em Prisioneiro de Azkaban. Meus queridos, eu tenho o prazer de falar sobre esse filme. E aqui o livro começava a ficar maior, sabe?
O livro, ele é maior que os dois primeiros, que são livros bem curtinhos, de 100 e tantas páginas, passa pra 300 e tantas páginas. E o filme, ele deixa um monte de coisa importante de fora, sabe? Mas mesmo assim, o filme consegue se sustentar por si só. O ritmo desse filme é maravilhoso, porque começa o filme, acontece um monte de coisa, e de repente você já tá no final do filme, cara. Você já tá no final do filme, e você pensa, mano, mas já tá aí nessa parte? Já passou tudo isso? Ah, não. Passa muito rápido. Mas, por favor, vamos voltar um pouco à fita, porque eu ainda quero falar um pouco mais da estética, sabe? Esse filme é um filme de 2004 e ele até hoje é o Harry Potter mais bonito de todos, sabe? É esteticamente o mais bonito, inclusive em questão de CGI, sabe? O CGI desse filme é o mais bonito da franquia. E é um filme de 2004, o último filme da franquia foi em 2011. É muito mais à frente, a tecnologia já estava muito avançada e mesmo assim, o filme de 2004 é muito superior, sabe? É muito mais bonito, porque não é computação gráfica bruta por si só, tem direção, tem conceito ali no meio, ali por trás disso tudo, que torna tudo muito bonito. O Alfonso Cuarón, ele é muito visionário, sabe? E ele mudou tudo, até a caracterização dos personagens mudou, sabe? E pra melhor, inclusive. E tipo, são tantas cenas em que o cara dá, tipo, aula de como você ser visionário como um diretor. É tanta transição foda, o filme é tão orgânico, sabe? Uma cena vai emendando a outra com as transições sempre criativas. A câmera do cara passeia pelo cenário bastante. Ele cria cenas que não existiam no livro, que são melhores que o livro, sabe? Tipo a cena do Harry no bicurso, que é a cena mais bonita desse filme. E não é a única cena muito bonita desse filme. Esse filme tem um monte de cena muito, esteticamente muito bonito, como por exemplo, a cena do Expecto Patrono, a cena do Noite Buzz Andante, que é uma cena engraçada, mas é uma cena muito bem feita, sabe? Que você vê hoje em dia, você mal consegue perceber a computação gráfica. E uma das mais bonitas também é a cena de quando eles chegam em Hogwarts. Porque em todos os filmes tem a cena em que o pessoal chega em Hogwarts, os dois primeiros. E como os dois primeiros eram mais infantis, e aí você chega lá e é aquele castelão numa noite de lua cheia, e é muito bonito e tudo mais. Nesse filme é totalmente diferente. Eles chegam em Hogwarts e aí tem aquele coral cantando com um sapo lá no meio do salão comunal. É aquela música irada, né? Aquele coro irado, gótico e sombrio e é tudo ao mesmo tempo. E aí, em vez de ter aquele castelo com a lua cheia e tal, você tem um céu nublado, muito escuro, tá muito escuro, você só vê as luzinhas, janelinha do castelo de Hogwarts, lá no topo do rochedo, e aí tá chovendo bastante, sabe? Chovendo muito, uns trovão cabuloso, e os dementadores, sabe? Tem um take que mostra os dementadores depois que termina essa cena, e aí a câmera vai afastando e mostra os dementadores lá tomando chuva em volta do castelo, e é foda. Meu Deus do céu, é muito foda. A cena do Dementador no trem também, olha só, eu tô fazendo e lembrando de mais cena, porque a cena do Dementador no trem também é muito irada, sabe? O trem parando no meio da ponte, meio do nada, sabe? E aí tá tudo escuro, e você só vê as janelinhas, e a janelinha começa a congelar, porque o Dementador traz consigo gelo e frio, né? E as pessoas ficam com frio, começa a congelar tudo, as janelas do trem, e aí o trem fica parado ali no meio do nada, aquela trilha sonora bem misteriosa, bem cheia de tensão, e entra o primeiro Dementador e tem aquela cena foda pra caramba. Esse cara sabe mexer com o visual, sabe? Esse cara sabe mexer com o visual. Esse filme é bonito demais até hoje, sabe? Ele pegou a franquia que já tava dando certo, tipo, se continuasse naquela mesma estética de Harry Potter dos primeiros dois filmes, ainda seria um fenômeno, ainda seria um sucesso, porque a história dos livros são muito boas. Mas esse cara pegou Harry Potter e levou pra outro patamar. Não só é uma puta história, mas é uma história embalada numa estética única, sabe? E aí você tem aquele Harry Potter gótico, sombrio, e aquele negócio muito foda que é Harry Potter, aquela estética única e muito marcante. Esse filme é muito marcante. E aí eu tenho que falar também dos conceitos de viagem no tempo que eles usam nesse filme. Os caras voltam no tempo no meio do filme, uma coisa que ninguém tava esperando. De repente tem a virada do vira-tempo, né? E aí eles voltam no tempo pra impedir a morte do Bicurso e tal, também reverter todos os acontecimentos ali pro Sirius não ser morto no final do dia. Muito foda, e tudo isso num ritmo perfeito, sabe? O filme tem 2 horas de duração e parece que ele dura 1 hora só.
porque passa muito rápido. E até hoje é muito bom de ver ele. Esse filme não enjoa, sabe? Esse filme não enjoa. Ah, e uma coisa muito louca que a gente sempre viu em Harry Potter, que é muito comum, é eles usarem tramas e abordarem temáticas com subtextos que são aplicáveis pro nosso mundo real, pro nosso contexto real. E nessas abordam questões como preconceito, bullying, eles fazem referência com a questão lá dos sangues ruins e tudo mais, que meio que os Comensais da Morte, né, o Voldemort, os Comensais da Morte são uma referência ao próprio nazismo. Entendi, eles sempre tem umas temáticas que relacionam diretamente com o nosso mundo real. E nesse filme tem uma coisa muito maravilhosa que referencia o nosso mundo real, que é os Dementadores. Eles referenciam a depressão, eles referenciam momentos de tristeza, eles referenciam a tristeza em si. Tanto que na época que a J.K. Rowling criou os Dementadores, foi baseado num período de depressão que ela já teve. E daí você cria essa criatura que é tipo a tristeza encarnada, ele se alimenta da sua felicidade e você repele ele com a sua felicidade, com lembranças boas. O conceito do Expecto Patrono, do patrono, é a coisa mais linda do mundo. É muito bonito, sabe? É pura e simplesmente uma energia positiva canalizada e sendo expressada de tal maneira que repele todo o mal, sabe? E é muito bonito isso. Isso é muito bonito. E mais ainda o patrono corpóreo, que é quando o feitiço que sai da sua varinha, que sai de dentro de você, é um animal, sabe? Um símbolo de pureza. E é muito bonito ver isso no filme também, quando eles fazem um patrono corpóreo e cada um tem o seu animal específico, que é um patrono. É maravilhoso. Nossa senhora, é maravilhoso. Todos saúdem o Prisioneiro de Azkaban, pelo amor de Deus. E agora é hora dele, meu jovem. Um filme que é o hype em pessoa. Um filme que faz parte ali dos anos de ouro do Harry Potter, né? Faz parte do auge, né? Harry Potter ali era pop pra caramba, tava estourando pra caramba. E em 2005 vai às telas dos cinemas Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ah, meus queridos, o Cálice de Fogo, vulgarmente conhecido pros mais íntimos como o filme em que todo mundo deixa o cabelo crescer e fica muito bonito. Esse aí muda o escopo de Harry Potter pra sempre, sabe? Porque existe Harry Potter antes de Cálice de Fogo e existe Harry Potter depois de Cálice de Fogo. Ele é um ponto de virada, sabe? Ele é um ponto de virada pra franquia. E tanto o filme quanto o livro fazem isso de maneira maestral. Porque é um filme que é mais sombrio ainda que o Prisioneiro de Azkaban. Ele expande como nunca antes o universo de Harry Potter. A gente é apresentado a outras escolas de magia. A gente tem o torneio Tribruxo, que pelo amor de Deus, que foda esse conceito. Um torneio, e aí você junta várias escolas de magia e tem os campeões. O Cálice de Fogo vai expelir os nomes dos alunos que forem dignos a competir nesse torneio que é brutal, sabe? É maravilhoso, cara. As provas do torneio, cada um tem um jeito específico de você fazer. E se você for muito atento, se você for muito inteligente, você consegue estar na frente dos seus colegas antes da prova começar. E a sua vida dentro do castelo, a sua vida dentro de Hogwarts influencia diretamente no que você pode enfrentar nessas provas, com quem você se relaciona e esse tipo de coisa. É maravilhoso. No livro ainda mais, porque do quarto livro pra frente o negócio duplica de tamanho. Enquanto o terceiro livro tinha 320 páginas e muita coisa ficava fora do filme, aqui o trem tem mais de 500 páginas. Fica gigante o livro. E outra coisa, nesse momento já era clara a evolução da J.K. Rowling enquanto escritora. Se você pegar o primeiro livro e o Cálice de Fogo e comparar as escritas, você vê uma maturidade. Harry Potter e seus 14 anos, no ápice ali dos hormônios, da sua jovialidade. E esse filme é muito isso. Ele explora muito essa questão do sentimento adolescente. Ele tem aquela vibe de filme escolar também, mais do que todos os outros Harry Potter. Ele explora muito os vínculos de amizade que esses personagens tiveram até ali. Esse filme, ele tem muitos momentos bonitos, como por exemplo o momento do baile de inverno, logo após a primeira prova, em que tem aquela coisa deles convidarem o par pra dançar no baile, e aí é um baile super maravilhoso. A Hermione aparece, nossa senhora, a Hermione ali naquele baile, meu Deus do céu. Assim, existem pessoas bonitas e existem pessoas muito bonitas, e existe a Hermione de vestido pro baile de inverno, pelo amor de Deus, né? E tipo, a gente vê, eles têm os problemas deles seguindo ali em paralelo com as tramas. Tipo, tem todo um contexto ali de que Comensais da Morte estão mais fortes do que nunca. Eles atacam a Copa Mundial de Quadribol e a ameaça de Voldemort cresce cada vez mais, sabe? Os tempos estão ficando sombrios, mas ao mesmo tempo, esse quarto ano de Hogwarts, ele é um
dos anos mais divertidos. É aquele negócio que você sente aquela vibe adolescente mesmo, de verdade, sabe? Não é aquela coisa chata, não é aquela coisa boba, careta. Você nota que é um adulto escrevendo sobre adolescente. Tipo, você crê que aqueles caras são adolescentes de verdade, porque eles agem de verdade como adolescentes. E não é chato, não é careta. Tanto do livro quanto do filme. Eu vou dizer que o livro é bem superior no caso do Cálice de Fogo, mas o filme não fica muito atrás não, viu? O filme, ele consegue adaptar aquele trambolho de 500 páginas que é o livro de uma maneira satisfatória, sabe? Tudo que é necessário pro andamento da história é abordado, eles não deixam coisas realmente importantes pro cerne da história de fora. Tem uma coisinha ou outra que poderia aparecer? Poderia, mas não teria muito tempo. É uma adaptação que eu adoro, viu? É um filme que eu gosto muito. Pra mim, em primeiro lugar, Prisioneiro de Azkaban e segundo lugar, Cálice de Fogo. E nos livros é ao contrário. Pra mim, é primeiro lugar, Cálice de Fogo nos livros e em segundo lugar é Prisioneiro de Azkaban. Porque, nossa senhora, o livro do Cálice de Fogo é muito bom. Que é isso, gente? E, como eu bem disse, o Cálice de Fogo é um limiar, sabe? Ele é um estupim pra uma coisa maior. Ele é um ponto de virada, sabe? E é o final do Cálice de Fogo que muda Harry Potter pra sempre, porque o Cálice de Fogo acaba de uma maneira muito pessimista, sabe? Com o Cedrico morrendo, o Batman vampirão, é a primeira morte, assim, a sangue frio que a gente vê, sabe? E por meio de uma maldição imperdoável, né? O Avada Kedavra, que é estilosíssimo. Mano, uma coisa que eles mandaram muito bem nesse filme é a apresentação das maldições imperdoáveis. A cena lá com o Moody explicando as 3 maldições imperdoáveis é maravilhosa, e o conceito deles, sabe? É tão legal. Dá pra você entender porque elas são imperdoáveis. Basicamente são os crimes mais vis que você pode ter, sabe? Uma é uma maldição que você controla as pessoas sem o consentimento delas. A outra você tortura as pessoas. E a outra você mata as pessoas a sangue frio, sabe? Coisa que, tipo, ninguém tem esse direito, sabe? E é nesse livro que a gente tem a primeira grande morte acontecendo, que é a morte do Cedrico. Ele era secundário, mas só que é uma morte de um cara que tava o livro inteiro, sabe? Ele tá presente no livro inteiro e ele morre ali e tipo, morreu, entendeu? Morreu a sangue frio. É um jeito bem impactante de apresentar o Lord Voldemort. Ele volta e o Voldemort, ele é aquele vilão clássico, né? Que é aquele vilão mal, entendeu? Ele é a encarnação do mal. Ele é muito mal. Ele é um ser que não tem empatia pelo próximo. Ele é extremamente egoísta, extremamente mal. E o legal disso é que até que tem uma justificativa por trás, sabe? Que é a questão de ele ter sido gerado sem amor, ele foi gerado por meio de uma poção de amor. A mãe dele deu uma poção de amor pro trouxa, que era o pai dele, e daí surgiu o Voldemort, sabe? Ele foi gerado sem amor, e logo é uma pessoa sem amor, e virou o que virou, sedento por poder, ele não tem escrúpulos, ele é deformado, e parece uma cobra, e ele é forte pra boné, entendeu? Ele é muito forte, é muito imponente, e no filme, cara, eu acho ele muito bem adaptado, sabe? Ele tem uma presença absurda no filme. Ah, cara, Cálice de Fogo é um livro, é um filme que só boas sensações vendo esse negócio. E agora é hora da gente falar sobre o 5º livro de Harry Potter. Harry Potter e a Ordem da Fênix. E esse aí é complicado, viu? Esse aí é complicado porque foi o primeiro filme de Harry Potter, sabe? Na verdade, eu acho que ele é um filme bom, sabe? Ele consegue a proeza de adaptar esse trambolho aqui pro cinema. Isso aqui, meus queridos, isso aqui não é pouco conteúdo, não. Isso aqui tem 700 páginas. De 500 páginas, que já era uma coisa muito difícil de adaptar, foi para 700 páginas. Esse livro, eu adoro esse livro. Eu gosto muito desse livro. Ele é um dos meus preferidos também. Uma coisa que eu tenho que explicar é que eu gosto de todos os livros de Harry Potter. Eu acho que os livros são muito consistentes. Eles não deslizam muito. Eles não têm problemas que eu vejo, sabe? E eu já li várias vezes todos eles. Eles são muito consistentes. É uma crescente. A evolução da J.K. Rowling como escritora é uma crescente. Ela só vai evoluindo, só vai evoluindo. Chega no último livro, cara, e ela tá tão profissional, sabe? Que ela sabe escolher as palavras certinhas pra você lendo uma página com as coisas escritas, você fica emocionado com uma palavra que ela coloca ali no lugar certinho. E ela consegue ali te dar um soco na cara com uma palavrinha. Essa é a evolução de J.K. Rowling. E aí chega no 5º livro e a gente é apresentado a um livro totalmente diferente do que a gente estava acostumado com Harry Potter. A gente vinha de uma crescente de que a cada livro a coisa ficava mais tensa, mais sisuda, mais sombria. E nesse livro até assusta, que ele é pesado, sabe? Ele é um livro
muito pra baixo, depressivo, sabe? O Harry, ele tá muito revoltado com a vida. Ele tá com 15 anos agora, é o ápice ali do revoltos de um adolescente. E isso é muito mostrado. Nesse livro a gente nota que o Harry criancinha, aquele Harry do primeiro livro, do primeiro filme, já não era mais o que a gente tinha. Agora a gente tem um Harry crescido, um Harry muito mais maduro, que tá se sentindo muito impotente, tá precisando se provar e tá num contexto muito bad vibe, sabe? Ele tá traumatizado por ele ter visto o Cedrico morrer ali na frente dele, ele não poder ter feito nada. O livro já começa com ele tendo que proteger o Duda dos Dementadores e ele de uma maneira injusta é expulso de Hogwarts e ele tem o julgamento e o Dumbledore aparece lá pra trazer ele de volta pra Hogwarts. Esse livro é muito político, sabe? O filme também, mas o livro mais ainda. Ele mostra o lado político dessa história de uma maneira que a gente não viu antes, sabe? Ele vai muito a fundo na complexidade da política do mundo bruxo e ele expande isso de uma maneira maravilhosa. Esse livro é muito importante pra pintar o que vai ser o resto ali, sabe? A continuidade da história até o final. E tem todo aquele drama do Harry tá tentando convencer que o Voldemort voltou, sabe? E poucos acreditam. E aí tem o Ministério tentando se infiltrar em Hogwarts e tudo mais. O Ministério não acredita e quer pregar essa ideologia a todo custo de que o Voldemort não voltou. Eles querem achar que eles estão no controle e tudo mais. E a gente tem a Umbridge, a sapa véia, tomando o controle da escola e é revoltante. É o que a boa e velha política sabe fazer, né? Deixar a gente com muita raiva de certas injustiças. E isso tudo é personificado na sapa véia, que é uma bicha do mal. Eu odeio mais a Umbridge do que eu odeio o Voldemort. O Voldemort, pelo menos, ele tem uma presença massa, ele é estiloso. Pelo menos isso. A sapa velha eu só quero socar ela com toda a minha força. É só isso. E aí no livro, cara, toda essa evolução, toda essa política é muito bem representada. Mas dessa vez o filme não se supera. Ele deve muito se você comparar com os últimos 2 filmes que foram maravilhosos até então. Ele é um bom filme, mas ele é só um bom filme. Enquanto o livro... ele evolui toda a discussão, sabe? Ele evolui toda a discussão de uma maneira maravilhosa. E tipo, o filme ele consegue adaptar de maneira decente o que tá acontecendo. Ele consegue. Mas é só isso. Muita cena que é mal aproveitada. O diretor desse filme é o David Yates, que passa a ser o diretor fixo dos próximos filmes até o final. E isso eu acho meio ruim. Eu gostava de como o Harry Potter ia passando de mão de diretor em diretor. Por mim, na verdade, se fosse pra manter um diretor só, mantia o Alfonso Cuarón, entendeu? Mantia ele, que ele era o melhor, entendeu? Ele que trouxe a visão que todos os outros Harry Potters tentaram prevalecer. E nenhum executou igual ele conseguia. Só que o David Yates, embora ele seja competente, ele deslizou muito. Ele é quem dirigiu os 2 filmes mais mal vistos, mais mal adaptados. E tem coisas ali que eu ainda não entendo. Por exemplo, o clímax desse livro é a Batalha no Ministério. E a Batalha no Ministério no filme, ela é tão uma fração do que ela é no livro, sabe? A Batalha no Ministério no livro é muito massa, é muito sombria também. Onde os moleques tá apanhando de uma maneira, entendeu? Isso é uma coisa que eu gosto muito no Harry Potter, que é a escala de poder que eles sempre respeitam bastante. Se um bruxo se mostra superior, mais velho, mais experiente do que os meninos, sabe, do que o Harry e a galera da faixa etária dele, não tem chance alguma, sabe? A gente vê nesse livro os caras apanhando, a armada de Dumbledore leva um sarrafo. Se não fosse a Ordem chegando, a Ordem da Fênix chegando no último momento pra ajudar, meus amigos, com o Lupin, o Sirius e os outros, que são de um nível muito mais alto que a armada de Dumbledore, cara, eles iam apanhar muito, sabe? E mais uma coisa que ilustra do quanto a Batalha do Ministério é uma fração do que ela é no livro, a luta do Dumbledore versus o Voldemort, que é um dos momentos mais incríveis da franquia inteira, é reduzida a uma cena de 1 minuto. É uma cena foda, é uma cena muito foda. O jeito que eles usam poderes extremamente avançados, sabe? Você tá vendo ali uma batalha no nível mais alto possível. Mas no livro ela é maior ainda, sabe? No livro ela é maior em questão de duração e em questão de grandiosidade, mano. Você vê ali o Dumbledore é o maior bruxo de todos os tempos e meu personagem preferido, que manda muito bem nesse livro, inclusive. E aí você tem o Dumbledore revivendo estátua, enquanto ele usa outros feitiços pra cima do Voldemort, e uma estátua fica protegendo o Harry enquanto outra estátua tá lutando. É uma loucura essa luta. E outra coisa, a morte do Sirius é bem tocante, tanto no filme quanto no livro. Nos dois ela é muito bacana também, muito triste. É a maior perda que o Harry tem até então. Isso serve pra ilustrar que Harry Potter, a partir dali, realmente tinha virado outra coisa em termos de seriedade.
Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Agora o bicho pega, meus jovens, porque, veja bem, Harry Potter e o Enigma do Príncipe é um dos melhores livros da saga. É muito bom e ele é o livro de preparação pro grande finale, sabe? Ele arma todo o cenário pro pau quebrar muito no último livro. Ele é muito importante, e tem muita coisa crucial que acontece nesse livro e que no filme eles cortaram, esqueceram de colocar ali, ó, não tem. Pois é, meus jovens, estamos falando aqui de um dos melhores livros de Harry Potter e um dos piores filmes, porque esse é o pior filme de Harry Potter, porque os outros, né, mesmo a Ordem da Fênix, que corta muita coisa, ele ainda consegue deixar tudo coeso, ele ainda consegue adaptar todos os momentos que são cruciais pra trama. Mas o Enigma do Príncipe, ele não só corta coisas muito importantes pra trama, de modo que fica meio confuso pra quem só assiste o filme, mas também cria cenas do nada que não são boas. Esse é o problema. Tem cenas que acontecem aqui que são exclusivas do filme e que não são boas, enquanto tem cenas muito incríveis do livro que não couberam aqui no filme por falta de tempo, entendeu? E aí fica complicado, porque esse livro nem é o maior de todos, sabe? Ordem da Fênix é maior, Cálice de Fogo é maior, e Relíquias da Morte também é maior. Ele não é o maior e é o mais mal adaptado. Eu não entendo. Eles fizeram praticamente um milagre ali com Cálice de Fogo. E com esse aqui que é menor, eles simplesmente deixaram um monte de coisa importante de fora e desenvolveram mal um monte de coisa. Por exemplo, Harry e Gina, cara. Harry e Gina, que é um casal foda no livro e que na série é um casal sem sal pra caralho. A Gina é uma personagem mal desenvolvida, cara. Porque nesse livro e no Ordem da Fênix ela cresce muito. E aqui simplesmente ela é sem sal, sabe? Enquanto no livro, cara, ela é uma das mulheres mais incríveis, sabe? Ela é uma personagem maravilhosa. Ela é apaixonante, sabe? Tanto que o Harry se apaixona por ela. No filme não funciona, sabe? No filme não funciona. Esse é um problema, sabe? Porque mesmo na Ordem da Fênix, quando tinha umas coisas que era meio corrida, quando faltava uma coisa, pelo menos tava funcionando, sabe? O castelo ali tava de pé. Aqui nesse não, sabe? É um castelo de carta que você der um sopro vai cair tudo. E aí eles focam em coisas que não precisam muito, em detrimento de cortar coisas que são muito importantes, sabe? Como, por exemplo, os flashbacks ali da penseira com o Dumbledore, onde eles voltam e veem o passado do Voldemort, que é crucial pra você entender como é que funciona as Horcruxes, que são os pontos principais do último filme, que ficam muito corridos no último filme, porque não desenvolveram direito nesse. É complicado, sabe? E outra coisa, em questão de direção, ele também é o mais fraco. Além de decisões roteirísticas, em decisões de direção ele também é o mais fraco. Eles têm várias decisões assim que não combinam muito com Harry Potter. E outra coisa, a paleta de cores desse filme é uma desgraça, entendeu? O filme é sépia. O filme é amarelo, mano. Os caras fizeram Harry Potter amarelo. As cores de Harry Potter não é amarelo, assim. Não é esse sépia, é ridículo, horrível. Veio pra caramba. Olha isso aqui. Eu não sei o que eles estavam na cabeça. Eles queriam deixar o negócio mais sombrio ainda, já que o Enigma do Príncipe é mais sombrio que o Ordem da Fênix. I don't know, man. I don't know. Eu só sei que isso aqui não funcionou. Tem cenas bacanas ao longo do filme, com certeza tem, mas ele é de longe o mais fraco de todos. Ele tem até problema de ritmo. É complicado, viu? É triste você ver um livro tão foda sendo tão mal adaptado assim, ainda mais Harry Potter, que é um negócio tão consistente, que deslizou aí nesse momento, sabe? Pra mim deslizou. Não acho o filme ruim, ele é só mediano. E aí pai, quando você tem um livro excelente virando um filme mediano. Agora, a gente tem que falar do grande finale, né? Que é basicamente o início do fim, sabe? O final desse livro é, tipo, dar a largada pro final de tudo, sabe? E ele passa isso muito bem. É o final mais sombrio até então, sabe? É o momento mais sombrio de Harry Potter até então. Que é todo momento em que o Harry Potter e o Dumbledore vão lá buscar o medalhão, né? A Horcrux. E aí tem toda aquela cena do Dumbledore tendo que beber aquela água à força que causa dor a ele. Ele quer se matar, é complicado. E eles voltam lá pra torre de astronomia e acontece, mano. Acontece, o Draco rende ele, dá ali o Expelliarmus, tira a varinha dele, o cara tá debilitado e ele não consegue matar o Dumbledore. Inclusive, uma coisa muito louca nesse livro é o Draco, né? E que passa de ser um cara insuportável pra ser um cara que você tem dó. É muito complicado a trama do Draco nesse filme, porque ele é basicamente incumbido de matar o Dumbledore. E ele não tem capacidade pra isso. Ele não é mal, sabe? Ele não é um comensal da morte. Ele é filho da puta, sim. Ele comete erros, sim. Ele é um bully, sim. Só que ele não é um assassino, sabe? Quem dirá um assassino de alvo Dumbledore? E aí o Snape aparece e completa a tarefa, enganando
a todos nós, que vocês já sabem como é que isso termina. E aí o cara mata o maior bruxo de todos os tempos, um Avada Kedavra, e o cara cai da torre de astronomia. Que momento pesado, sabe? Que momento pesado. E tá aí um momento que eles criaram justamente pro filme que ficou muito bom, que é quando todo mundo levanta a varinha pra espantar a Marca Negra em homenagem ao Dumbledore. É muito bonita aquela cena e não tem no livro, né? Mas em compensação tem o funeral do Dumbledore, que é muito bonito também. E foi cortado do filme, é muito importante que essa cena não fosse cortada, ela é muito triste. Esse filme termina muito deprê, viu? Termina muito deprê e prepara pro capítulo final. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Aí é brabo, viu? É o capítulo final, o último livro de Harry Potter. Cara, o final de uma era, sabe? O final de uma era, eu posso dizer com certeza. 7 livros, 8 filmes, e eu já vou dizer que a decisão deles de transformar esse livro final em 2 filmes foi muito bem acertada, sabe? Em vários filmes eu vejo que transformar o último filme em 2 não é necessariamente uma boa ideia, mas no caso de Harry Potter foi muito bem pensado, sabe? Eles fizeram muito bem em fazer isso, porque graças a isso eles tiveram um capítulo final muito bem adaptado, sabe? Eu acho que se o Enigma do Príncipe tivesse sido competente, pelo menos no nível da Ordem da Fênix, Relíquias da Morte ia ficar ainda melhor, sabe? Porque Relíquias da Morte precisa de Enigma do Príncipe pra funcionar, e Relíquias da Morte precisa de todos os outros filmes pra funcionar também. Ele precisa de tudo que veio antes, porque ele revisita todo o universo de Harry Potter, ele referencia toda a jornada até aqui, e ele dá o fechamento. E o fechamento, ele é muito bem amarradinho com tudo que já foi construído. Coisas que acontecem ali no segundo filme vão ecoar aqui no último. No livro, principalmente, é muito bem amarradinho, é muito bem feito o final. E mesmo no livro, que é um só, sabe? Não tem 2 partes, ele parece ser um livro em 2 partes. Então, meio que o livro pedia que fosse 2 filmes. Porque existe Relíquias da Morte do início até a metade e da metade pro final, sabe? No meio do livro acontece uma virada e tudo fica muito mais frenético. Tudo fica muito mais com um senso de urgência, com um senso de é o grande finale, vai acabar, esses são os momentos finais. E é sufocante, viu? É sufocante. Esse livro é um livro que eu li assim, engolindo consagrado, porque ele é muito foda, viu? A primeira metade ali do livro, ela é bem tranquila. Ela é bem tranquila, embora seja muito pesada. E com razão, sabe? É o último. Harry aqui tá com 17 anos já, ele já alcançou a maioridade bruxa, e ele fica muito no escuro, sabe? Essa primeira metade aí é os caras meio que não sabendo o que fazer, eles estão perdidos ali, longe de Hogwarts pela primeira vez, e eles se sentem meio perdidos, sem saber qual é o próximo passo do plano deles. Outra coisa que é muito louca é o quanto o personagem do Dumbledore cresce nesse livro, mesmo ele tendo morrido no último, sabe? Principalmente no livro, quanto o Dumbledore se torna uma entidade misteriosa pra caralho, sabe? O Dumbledore sempre foi muito misterioso, mas aqui, depois que ele morreu e deixou tantas perguntas e tão poucas respostas sobre ele, sobre o passado dele que ninguém sabia e agora passa a saber. Qual era desse cara afinal, sabe? Será que ele era tudo isso que a gente achava, sempre achou desde o primeiro livro, quando ele aparecia todo cheio de presença, todo cheio daquela aura do intocado Dumbledore, o maior bruxo de todos os tempos e tudo mais? Será que é isso tudo? O Harry tem esses indagamentos fortes, ao ponto de chegar no momento em que o Harry fica revoltado com o Dumbledore por ter deixado tantas perguntas assim, por ter deixado ele desse jeito no escuro. E você, como telespectador, fica igual, sabe? Você fica, será, mano? Será, cara? É muito legal como esse personagem é incrível. O Dumbledore é o meu personagem preferido de Harry Potter. Eu gosto muito do fato dele ser muito foda, sabe? E ele sabe que ele é o mais foda de todos. Ele é egocêntrico, porque ele sabe que ele é muito foda. É muito da hora isso. E essa história vai avançando com aquele sentimento de eu tô lendo isso pela última vez, eu tô assistindo isso pela última vez. Foi o que eu senti lendo e assistindo. Tá acabando, é questão de tempo até chegar no final. O livro ele foca muito nisso, sabe? Chega um momento em que você fica, tipo, com o coração a mil, sabe? E isso lá pra quando tá chegando na batalha final de Hogwarts e tudo mais. Quando tá construindo e fica naquela euforia de, porra, a gente tem que proteger esse castelo, a gente tem que ganhar tempo pro Harry poder achar as Horcruxes e tudo mais. E o Voldemort tá vindo e ele é letal pra caramba, ele tá mais forte do que nunca. E todo mundo junto, sabe? Todo mundo junto pra lutar contra... Meu Deus, calma, vamos falar primeiro da primeira parte, né? Da Relíquias da Morte, parte 1. Esse filme e a segunda parte também,
ele mata todo mundo. Ele não tá nem aí, sabe? Harry Potter, cara, os primeiros 3 filmes ninguém morre. Olha que sacada de gênio. A gente se acostumou com Harry Potter sendo uma coisa leve, e aí do nada ele vira esse negócio que, tipo, depois do Cálice de Fogo, todo filme alguém morre e cada filme foi alguém mais importante. E aí chega nesse e morre uns 10 caras importantes. Morre muita gente. Nossa, como morre. Já começa no início com o Olho Tonto morrendo, a Edviges morrendo, cara. Os caras mataram até a coruja. E depois o Dobby, cara. Quem que mata o Dobby, mano? O Dobby, mano, eu achei muito corajoso isso. É muito triste, mesmo no livro, sabe? É muito difícil de alguém escrever uma parada que te faz chorar lendo palavras escritas numa folha de papel. E a J.K. Rowling consegue nesse livro. É genial, porque graças a todo o background, toda a construção, todos aqueles momentos que a gente viveu com esses personagens, a gente cresceu com esses personagens, chega aqui e a gente vê esses personagens morrendo e esses personagens que não morreram sofrendo, e eles apanham o livro inteiro, eles passam maus bocados de verdade. A gente vê que já era, sabe, aquele mundo mágico, lindo e lúdico de Harry Potter foi tomado pelas trevas, sabe, foi tomado por Lord Voldemort. Tinha tudo muito, muito sombrio. E não tem espaço pra momentos felizes. É tudo deprê pra caramba, sabe? E todo mundo morrendo. E aí vem a segunda parte. E é correria, sabe? Aí é muita ação, sabe? É muita ação. O tempo inteiro tem um ritmo mais de ação mesmo. E de fechamento. É um monte de coisa acontecendo. Depois do assalto ao Gringotts, quando eles vão lá e eles conseguem se filtrar em Hogwarts, a sensação é muito única. Depois de muito tempo estão de volta em Hogwarts e eles têm que proteger aquele castelo e aquelas pessoas, o mundo bruxo inteiro, sabe? É muita coisa que fica em jogo. E você conhece essas coisas, sabe? Você conhece aquelas pessoas que estão ali. E é muito tempo investido. E aí você chega nesse final e você tá ali, cara. Você tá junto com esses personagens. Você tá junto com eles pro que der e vier. E é legal esse senso de união, sabe? O pessoal da Grifinória, o Harry chega e todo mundo... E aí começa a aparecer o povo, sabe? O povo que fica sabendo que o Harry Potter voltou pra Hogwarts. Eles começam a se infiltrar em Hogwarts também pelo Cabeça de Javali. Começa a chegar um monte de gente lá em Hogwarts. Isso no livro, né? Que no filme não deixa isso muito claro, é muito mais corrido. E começa a chegar um monte de gente lá em Hogwarts, tipo... Cara, vamos lutar nesta porra, mano. Vamos cair na porrada. E até no momento em que eles expulsam o Snape de Hogwarts, né? O Snape que tava sendo ali o diretor e tudo mais. Eles expulsam o Snape. É muito foda aquela sequência em que aquele Comensal da Morte. Isso aí não tem no filme, infelizmente, porque é uma cena incrível, uma das melhores cenas do livro. Aquela cena em que um Comensal da Morte cospe na cara da Minerva. A irmã dele, que era uma Comensal da Morte, foi estuporada pelo Harry e ninguém sabe onde o Harry tá. E aí o cara tá desesperado, ele quer saber onde tá o Harry. E a Minerva tá lá fazendo o jogo, sabe? Ela também não sabe que o Harry tá ali, mas ela tá tentando colaborar ali. E aí o cara fica puto e cospe na cara da Minerva. E o Harry tá debaixo da capa da invisibilidade. Ele vê tudo acontecendo e ele fica puto, mano. E ele não aguenta, sabe? Ele joga a lógica pro lado e sai debaixo da capa da invisibilidade e mete-lhe um crucio. Mas não é um crucio igual aquele que ele deu na Bellatrix lá no Ordem da Fênix. É um crucio mesmo. O cara cai desacordado praticamente, sabe? É assim com todo o ódio dele, sabe? É maravilhoso, cara. É maravilhoso. E depois todo mundo se juntando contra o Snape, sabe? A luta da Minerva contra o Snape, que é mais uma luta que é muito foda no filme, mas é muito rápido também, durou 1 minuto. E no livro ela é mais longa, os outros professores chegam, o Flitwick chega e começa a jogar feitiços no Snape também. E aí o Snape vai embora, né? O Snape foge. E começa os preparativos pra batalha, sabe? Todo mundo lançando os feitiços e tudo mais. E essa cena eu tenho que dar um crédito pro filme, porque no filme é muito gostoso. Essa cena arrepia tudo. É um arrepio tão forte, sabe? Que é uma coisa você se arrepiar assistindo alguma coisa, sabe? Aquele de uou, sabe? Dá um frio na barriga, o braço assim. E outra coisa é se arrepiar de tal maneira que você até
começa a chorar, sabe? No filme é muito bonito. Aquela trilha sonora maravilhosa tocando e todo mundo lançando as varinhas pra cima, fazendo os contrafeitiços, criando aquela abóboda, aquele escudo absurdo em volta de Hogwarts, e a Minerva usando o Pier Totum Locomotum pra as estátuas começarem a se mexer e elas caem assim, e a Minerva: guarneçam os muros, cumpram o seu dever para com a nossa escola, e as estátuas marchando assim. E a Minerva: eu sempre quis usar esse feitiço, sem... o pau vai quebrar muito, mano. É maravilhoso, sabe? Que batalha final. E quando enfim a batalha final começa, quando o Voldemort sente que ele tá morrendo, que agora só falta a cobra, e ele lança aquele feitiço com sangue nos olhos que explode ali o escudo com um feitiço só, e começa a porradaria com tudo, e um monte de gente morrendo, sabe? Aquelas pessoas que se acompanhou por tanto tempo, e aquele castelo explodindo, pegando fogo pra todo lado, e gente morrendo. Nossa senhora, cara, tanta coisa acontecendo ali, tanto no filme quanto no livro. É muito, muito bom, viu? Muito, muito bom. E aí depois a gente tem a virada do Snape, que a gente descobre que tudo foi planejado desde o início. O Snape tá sendo agente duplo do Dumbledore mesmo depois, e ele ajuda ali no final. E foi ele que mandou a Corça lá na floresta, sabe? E que ele amava a Lilian. É maravilhoso, sabe? O personagem do Snape é outro que é um dos melhores personagens do negócio. E aí a gente tem o grande finale, né? Depois do Harry morrer, porque o Harry é uma Horcrux não intencional, e voltar, aí tem o embate final, e o Harry vence, e acaba Harry Potter de maneira satisfatória, sabe? De maneira satisfatória. No livro é ainda mais satisfatório, né? É um fechamento muito bom. E aí fica aquele sentimento de... é isso, cara. Jornada concluída, jornada completa. Essa parada me marcou, viu? Essa parada me marcou. Harry Potter do início ao fim. Foi muito foda, viu? Foi muito foda. Nos filmes tiveram seus deslizes, mas foi muito foda. Essa é uma das franquias mais incríveis, uma das que mais me marcaram, a que me inspirou a começar a escrever coisas. Eu talvez não estaria aqui fazendo vídeo pra vocês se não fosse Harry Potter. É muito importante pra mim mesmo, me ensinou muito, me fez me interessar por escrita, por leitura, me fez praticar, sabe? Me fez aprender muito, sabe? Aprendi muito lendo esses livros desse bruxinho, entendeu? E significa muito pra mim tudo que envolve Harry Potter, toda essa mitologia que é gigantesca, sabe? Tudo isso, esses detalhezinhos que tornam essa história única. Harry Potter é de fato, algo que mudou minha vida e me fez uma pessoa melhor. O Pereba